Bom, como vimos até aqui, todos os arcanos, de um modo geral, eles vão estar ligados aos elementos da natureza. Os arcanos maiores, no caso, já na própria simbologia, trazem os quatro elementos da natureza, mais a menção ao espírito, e os arcanos menores, por si só, eles vão ter uma inclinação a um determinado elemento da natureza, seja fogo, água, terra ou ar. E é importante a compreensão desse elemento para que a gente possa fazer uma leitura mais precisa e conseguir compreender o que aquele elemento está representando. Afinal, o elemento água diz respeito a tudo que está ligado às emoções, o elemento fogo a tudo que diz respeito a tudo que está ligado às ações, o elemento ar a tudo aquilo que está no plano mental, né, na mente, no pensamento, na parte psíquica, já o elemento terra a tudo aquilo que é material. Como eu havia falado na aula passada, os arcanos maiores por si só, eles trazem os quatro elementos na própria simbologia. No entanto, a gente vai ter alguns arcanos que têm uma inclinação maior a um determinado tipo de elemento. E aqui, por exemplo, eu trouxe a representação dos 12 signos zodíacos. Embora existam 22 arcanos maiores, eu peguei apenas os 12 signos zodíacos para que vocês possam compreender melhor a forma de fazer essa associação entre a energia da carta, o elemento que ela se faz correspondente. Tanto que nos próximos módulos vocês vão ter uma introdução à astrologia, vão saber quais áreas de cada signo, qual casa cada signo atua e o que essas casas representam, né? A energia literalmente de cada signo. Até porque mais para frente na aula de tiragens, né, de leitura, vocês vão ver a mandala astrológica, que vai falar sobre as 12 casas, que são os 12 arquétipos, as 12 áreas da vida, né? E para isso vocês precisam saber fazer essa associação. Então aqui, por exemplo, eu peguei a carta do imperador. A carta do imperador, ela é representada pelo signo de Áries. Isso significa que essa lâmina, ela mostra a força que simboliza, né, a energia de Áries. A carta de Áries, né, no caso, ela fala sobre lutar por aquilo que é preciso, sobre aquilo que deseja, mas também ela fala sobre uma necessidade de controlar as emoções. Além disso, ela também mostra, né, que a pessoa, a energia de Áries nessa carta, ela necessita ter um propósito de vida para poder se direcionar, para poder alcançar aquilo que tanto deseja, aquilo que tanto almeja, né? Então entende que aqui a gente não está falando de uma pessoa que é ariana, a gente está falando da energia nesse signo correspondente na carta do imperador, que é essa pessoa regida pelo elemento fogo, né? Que é capaz de ser firme, forte, de saber se posicionar. Porém, justamente por ter toda essa força que o imperador tem, essa energia de fogo, né, a energia dessa carta regida pelo signo de Áries, embora ela tenha esse espírito de liderança, ela precisa tomar muito cuidado até mesmo para com a soberba. Então a gente até brinca, né, a gente, aspas, algumas pessoas brincam a respeito dos arianos, brincam a respeito dessa energia de Áries, mas ela é muito essa energia altiva, né, da carta do imperador, que embora tenha toda essa segurança, às vezes precisa se direcionar, saber para onde vai. Então quando a gente vai fazer associação entre a carta, né, e a correlação com o signo, a gente olha essa análise, né? Então, a carta do imperador, ela é representada pelo signo de Áries, e quais são os arquétipos que cabem dentro do signo de Áries, regido pelo elemento fogo. Então, essa seria a carta do imperador. A próxima carta que eu peguei aqui é a carta do Papa, né? Que ela é representada pelo signo de Touro. Então, o elemento que simboliza literalmente esse signo é a Terra, né? Então, os arquétipos da energia da Terra é representado por essa segurança, por essa paciência, uma postura comportada, conservadora. Então, quando sai essa carta, é como se quando pede uma melhora, né, no sentido da vida, né, ou para onde eu vou e como eu me posiciono, é como se saísse a mensagem de uma pessoa que tem opinião própria, que tem pensamento forte e que precisa saber se posicionar com tamanha segurança, com tamanha sabedoria. Então, vocês entendem a analogia de uma forma resumida aqui que eu estou passando para vocês, né? Mas com relação ao elemento terra, a segurança, a estabilidade, a firmeza, a postura, né? A essa coisa de não ser exagerada, de ser contida, de saber se posicionar, com a carta do Papa, que é essa coisa conservadora, que também é regida pela energia da Terra. Então, esse é mais um exemplo de analogias que vocês podem fazer durante a leitura. A próxima carta que eu peguei aqui para falar sobre a energia do signo de Gêmeos
É a carta dos enamorados, né? A carta de número 6 aí dos arcanos maiores. E aí fica uma curiosidade, porque Gêmeos é o signo que é regido pelo elemento ar, é o signo das trocas, da comunicação. E por que que eu correlacionei ele aqui à carta dos enamorados? Porque essa é a carta do tarô, literalmente, que representa essa energia, né? Então ela vai dizer que os nativos, né, regidos por essa energia do ar, elas precisam ser uma pessoa que se sente segura, que tem clareza naquilo que faz, que não deixa dúvidas, né? É a pessoa que tem a segurança de tomar as próprias decisões. Então, é um signo curioso, é uma energia curiosa, a energia da mente de ir e vir, das trocas, da comunicação, das informações, é a energia do experimentar, do possibilitar. Por isso que a gente fala também que a carta dos enamorados, ela não é uma carta que fala sobre escolhas, né? Sobre você repensar o modo de viver, de fazer, de acontecer, de ir e vir. Então, quando sai uma carta dos enamorados, é como se surgisse a necessidade de escolher um lado, né? De saber se posicionar, de saber se relacionar, de saber trocar, né? Então, por isso que eu também correlacionei ela aqui à energia do signo de Gêmeos, que rege o elemento ar. Bom, gente, aqui vai uma curiosidade, né? Eu tô fazendo essa correlação com os arcanos maiores, alguns dos arcanos maiores, mas isso vocês podem fazer com todas as cartas do tarô, inclusive com os arcanos menores, tá? E essa correlação ajuda muito na hora da leitura. Desde que vocês consigam compreender, né, o arquétipo daquele arcano, o arquétipo daquele signo e com qual elemento da natureza eles estão correlacionados, a leitura fica muito mais fácil. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês, que é a carta do carro, né? Do arcano maior, o carro, que está sendo representado pelo signo de Câncer, que é uma carta do elemento água. Esse signo, né, o signo de Câncer, ele está correlacionado ao elemento água, e entre as cartas do tarô, ele fica responsabilizado, né, assim, por ser aquele que toma decisão, aquele que vai em frente. Essa carta, quando ela sai, ela tá dizendo que essa energia, né, para quem não sabe, a energia canceriana é a energia que guarda, que protege, que direciona, é a energia do lar, da família, da casa, da segurança. Então, quando essa carta sai, ela também está falando de uma necessidade de ter o controle sobre a própria vida, mas sem a insegurança do que os outros vão pensar, sem a insegurança do que os outros vão achar, porque essa é a energia, né, da carta do carro, ela vai falar sobre decisão. Só para vocês entenderem, na carta do carro, geralmente um cavalo ou um gato, ou seja qual for a esfinge, né, seja qual for o símbolo representando por essa tomada de direção, geralmente um tá olhando para o lado e o outro tá olhando para o outro lado. E a energia desse signo, né, dessa carta, ela vai falar justamente sobre essa necessidade de saber fazer as escolhas por conta própria, sem pensar no que os outros vão dizer, né, com uma segurança, porque a energia do signo de Câncer, ela tá tão preocupada com o outro que muitas vezes esquece de olhar para si, de se atentar realmente ao que de fato precisa fazer, pensando no seu próprio bem-estar. Geralmente o signo de Câncer tem uma dificuldade em olhar para si próprio. E essa energia do carro, ela vai falar dessa necessidade. Então, quando a gente faz essa associação entre a carta do carro e o signo de Câncer, é justamente por isso, porque ela está sinalizando, olha, você precisa se decidir, você precisa tomar rédea da sua vida por si só, e não pautado no que o outro acha, no que o outro vai pensar. Você é o dono do seu destino. Então, por isso está associado aqui ao signo de Câncer. Como eu falei para vocês, mais para frente vocês vão ver os arquétipos de cada signo. E aí, essa analogia que eu estou fazendo aqui, ela vai fazer muito mais sentido, porque quando vocês compreender, né, o que é um signo cardinal, o que é um signo fixo, o que é um signo mutável e qual é a relação dele com os elementos da natureza, a interpretação das cartas também vão ficar muito mais fáceis. A próxima associação aqui que eu trouxe é do signo de Leão sendo representado pela carta da força. Isso porque o signo de Leão é representado pelo elemento fogo, então significa que a energia, né, da pessoa leonina ou do signo leonino, né, é a energia de uma pessoa que possui um brilho pessoal enorme, mas que deve controlar os seus impulsos para não acabar agindo de forma errada, de forma incoerente. Então, na verdade, a carta da força ela vai falar sobre a necessidade de domar essa fera interna, de domar o ego, né, para que a espiritualidade traga harmonia, traga o equilíbrio. Então, geralmente a carta da força vai ser sempre uma mulher, né, uma donzela gentil,
ali delicada, fina, segurando um leão, justamente para que essa força bruta, né, a ideia é que essa força bruta, ela não ultrapasse o poder da espiritualidade, ela não ultrapasse o poder do equilíbrio, para que ambas as forças em equilíbrio, ambas as forças, né, em harmonia, tanto a força selvagem sendo equilibrada, né, traga o amor e a compaixão. Então é como se fosse, entre aspas, né, uma balança aí interna dessa ação cardinal que tem o signo de Leão, que é regido dessa força pelo elemento fogo, e por isso ela foi associada aqui à carta da força e ao signo de Leão. Já a associação ao signo de Virgem, fica uma curiosidade aí, porque eu consigo associar e assimilar ela às duas cartas, né? Tanto a carta da estrela quanto a carta do eremita. E isso vai depender da composição das outras cartas que saem juntos. Por isso que eu falei para vocês que vocês podem fazer isso com qualquer carta do tarô. Vai depender muito da energia ali que vocês estão manipulando, de qual carta vai sair junto. E por que isso? Eu vou dar um exemplo aqui. O signo de Virgem, ele pode ser representado por ambas as cartas. Primeiro pela carta da estrela, porque essa energia, né, é regida pelo elemento terra. No entanto, ela traz uma sabedoria, ela simboliza a lanterna do eremita, né? Que o eremita ele traz essa lanterna de sabedoria, esse brilho, né? Porém, tem uma controvérsia aí, porque o eremita ele traz o brilho, mas às vezes ele esquece de pôr esse brilho para fora, né? Então tem uma balança aí também de equilíbrio que necessita existir. É claro que vai depender da leitura, vai depender da interpretação, mas de modo geral, o eremita ele é responsável por iluminar onde ele passa, né? Por isso que ele carrega uma lanterna. E ao mesmo tempo, ele também carrega uma sabedoria. Então, se a gente pensar antigamente, né? Os povos eles eram guiados pelas estrelas, então quando a gente imagina a lanterna do eremita, é essa sabedoria que ele traz, essa sabedoria divina, né? Essa luz capaz de iluminar o próprio caminho e o dos outros. E ao mesmo tempo, por ele ser uma energia introspectiva, né? Ele tem essa questão da sabedoria. E se você for pensar no signo de Virgem, de todos os signos zodíacos, o signo de Virgem é o único que é representado por uma mulher, que traz essa menção ao sagrado feminino, que traz essa sensibilidade, né? Enquanto Peixes é o todo, Virgem é o detalhe, é o micro ali, né? É a perfeição. Então, seria associado a essa energia. Como eu falei para vocês, vai depender muito de qual carta sai junto com a carta que vocês estão tirando para poder fazer a associação de que signo ela vai corresponder e até mesmo qual elemento ali ela vai estar representando. Já representando o signo de Libra, eu trouxe a carta da Justiça. Isso porque o signo de Libra, ele é regido pelo elemento ar, né? E no tarô, ele é simbolizado pela carta da Justiça justamente por trazer a necessidade do equilíbrio. E aí, se a gente for pensar na energia libriana, na energia do ar cardinal de Libra, ou até mesmo na energia da carta da Justiça, ela vai falar sobre ser justo, sobre realmente ponderar, sobre realmente olhar os dois lados. E aí fica uma curiosidade também. Geralmente, né, quando a gente fala sobre justiça, a justiça ela é cega, né? Na maioria dos ícones, na maioria dos monumentos, na maioria das estátuas, a justiça sempre vai estar vendada. No entanto, no tarô, em boa parte deles, a carta da justiça ela não está vendada, porque a justiça não é cega. Ela sabe muito bem para onde ela está olhando e por isso mesmo ela tem esse olhar de ser justa, de ser ponderada. Ela não fecha os olhos e nem negligencia coisas que não são saudáveis, coisas que não são corretas. Então, quando a gente pensa na energia do signo de Libra, ela tem essa necessidade, né, de ser justa. Inclusive, aí fica até uma ressalva para algumas pessoas, inclusive, que são librianas. Se vocês conhecem alguém, vocês vão perceber que muitas vezes o libriano ele fica em cima do muro porque ele não quer se prejudicar perante a sociedade, ele não quer julgar, ele não quer, né, ele não quer errar, ele não quer ficar mal ali na sociedade. Então, se você for olhar a carta da justiça, ela traz essa conotação, né, de ser justo, de olhar os dois lados da moeda sempre. Já aqui, eu trouxe a carta da morte representando o signo de Escorpião. E aí a gente precisa desconstruir alguns estereótipos, né, correlacionados ao signo de Escorpião e a carta da morte também. A carta da morte não é uma carta ruim, tá? Mais pra frente, quando a gente for falar sobre o significado dos arcanos maiores e cada um, né, as palavras-chave, né, o que cada energia representa, vocês vão compreender melhor. No entanto, eu já adianto que a carta da morte, ela está correlacionada ao renascimento, né, ao final de ciclos.
Então, é preciso que algo morra para que algo novo surja. É impossível algo novo surgir sem algo ter terminado, sem algo ter findado, né? Até uma semente, se a gente pega uma semente e joga na terra, ela cresce, floresce, aí ela morre, a semente volta de novo, são os ciclos da vida. E a carta da morte, ela vai falar justamente isso, assim como a energia de Escorpião. Curiosamente, o Escorpião é um signo regido pelo elemento água, né? E essa carta, ela vai falar justamente sobre essa imagem, sobre essa energia de Escorpião, que é se transformar, se refazer, se renovar. Em algumas culturas também vai estar relacionada à fênix. Inclusive, tem alguns tarôs que a carta da morte, na verdade, é representada até por uma fênix, né? A carta de número 13, ela é a carta da morte, muitas vezes ela é representada por uma fênix, e todas essas analogias que vão falar sobre aquilo que se finda para que algo novo surja. E aí fica uma curiosidade, se a gente for pensar na analogia da fênix, por exemplo, né? A fênix é uma ave incrível, linda, mitológica, que quando ela está perto da velhice, ela pega fogo e renasce das cinzas. Essa é a energia de Escorpião e essa é a energia da carta da morte. Não necessariamente a carta da morte é uma coisa ruim, tá? Essa próxima carta já aqui que eu trouxe para vocês é a carta da temperança e eu fiz analogia dela com o signo de Sagitário. Isso porque o signo de Sagitário, ele tem uma filosofia, uma ideologia. O signo de Sagitário, ele é aquele estudioso, aquele professor, aquele filósofo que busca e idealiza, né? Que busca ser melhor, que estuda. E a temperança, ela é uma carta que vai falar sobre a necessidade de encontrar um estado de iluminação, a necessidade de encontrar o equilíbrio. Aqui Sagitário é representado pelo elemento fogo, e a carta da temperança, embora necessariamente ela não tenha essa energia abrupta do fogo, ela traz essa analogia a transformar, a melhorar, a tentar se equilibrar, porque assim, o fogo ele purifica também, ele não só queima. E aí a carta da temperança, quando ela tá jogando esses dois, né, fazendo esse balaio com os dois jarros e água no meio, sem deixar com que essa água caia, ela está conseguindo encontrar o equilíbrio em meio a esse atrito. E a energia do signo de Sagitário, ela também vai falar sobre isso. E aí é curioso que quando vocês forem estudar sobre as casas dos signos, né, sobre as áreas da vida, vocês vão ver que, por exemplo, a casa 9 é a casa de Sagitário. E essa casa, ela vai falar sobre a filosofia, sobre os estudos, sobre a necessidade do conhecimento. Então, Sagitário, né, a energia de Sagitário é a energia do conhecimento. E a carta da temperança se faz necessário ter conhecimento para ela conseguir encontrar esse estado de iluminação, para que ela consiga buscar esse equilíbrio. E por isso a comparação com o Sagitário e a carta da temperança. Aqui eu fiz uma outra analogia, e aí, curiosamente, a gente já precisa desconstruir algumas coisas, né? Como eu falei novamente, quando vocês forem ver o significado dos arcanos maiores, né, na íntegra, o significado de cada carta, as palavras-chave, vocês vão compreender isso com mais clareza. No entanto, eu trouxe a carta do diabo aqui, e ela sendo representada pelo signo de Capricórnio. Capricórnio é um signo que é representado pelo elemento terra, porém aqui ele vai falar sobre um temperamento forte, um temperamento ambicioso, né? Geralmente a energia de Capricórnio é a energia daquele que busca, daquele que vai a todo vapor atrás dos seus objetivos, que não descansa, que faz de tudo para conseguir o que quer, né? Geralmente, inclusive, os capricornianos têm uma tendência a ser grandes líderes, né? E a energia da carta do diabo é justamente isso, fala sobre eu consigo tudo que eu quero, né? Independente do preço que eu pague. Então, na verdade, não é que necessariamente seja uma coisa ruim, mas é uma coisa que precisa ser olhada. E aí, quando a gente faz essa associação ao signo de Capricórnio, isso por quê? Porque eles são amantes, leais, são excelentes conquistadores, vamos colocar assim, né? São pessoas que buscam pelo sucesso e geralmente conseguem. E a questão toda, né, em torno disso, são só os excessos. Então, a energia da carta do diabo, ela vai sinalizar justamente isso, o cuidado com os excessos, o cuidado, né, a que preço, a que custo eu vou ser tão determinado assim, mas eu não posso fazer ninguém de escada, entende? Para conseguir subir, né, na vida, na escada da vida.
E a energia de Capricórnio, ela tem os seus lados positivos, né? Que é justamente essa determinação, essa coragem, mas tem o outro lado que muitas vezes é não saber lidar direito com o campo do emocional. Então, por isso que a gente fala às vezes que a energia de Capricórnio, por ser uma energia de terra, acaba sendo uma energia meio fria. E a carta do diabo, ela vai falar justamente isso. Mais pra frente vocês vão ver com calma, com detalhes, os significados de todo, né, de toda a composição representada pela carta do diabo, e vocês vão conseguir fazer essa compreensão. Mas aqui eu quis trazer ela justamente associando ao signo de Capricórnio para desconstruir algumas coisas, tá? Bom, lembra que eu falei para vocês que vocês podem associar mais de um signo a mais de uma carta, de acordo com a energia que aquela carta traz, de acordo com as cartas que saem de apoio, né, na hora da leitura? E aqui, como exemplo, eu trouxe o signo de Aquário sendo representado novamente pela carta da estrela, né? Lá atrás eu peguei o signo de Virgem, que era tanto por a carta da estrela ou eremita, e aqui eu trouxe Aquário sendo representado pela carta da estrela. Por quê? A energia da estrela é essa energia de esperança, de resgate da fé, do futuro, daquilo que está por vir, né? Quando a gente imagina na estrela cadente, a gente imagina na possibilidade de fazer um pedido para algo novo. E a energia do signo de Aquário é justamente isso. É um signo regido pelo ar, só que com um olhar justamente diferente. É um elemento ar, mas que não fica pautado e preso no presente. É o elemento ar olhando adiante, olhando para o futuro. Tanto que o signo de Aquário está correlacionado também ao avanço da tecnologia, né? Aquilo que está por vir, aquilo que é novo. Então, aqui eu fiz essa associação do signo de Aquário com a carta da estrela, justamente por essa possibilidade de pensar no amanhã, e aí fica também já um alerta, né? Muitas vezes a energia da estrela, né, quando sai nas cartas, às vezes a pessoa está tão preocupada com o amanhã que esquece de olhar para o hoje, né? Esquece de viver o presente. Então, por isso também que eu trouxe essa analogia aqui, e para mostrar para vocês que é possível sim fazer a comparação de uma mesma carta para mais de um signo, dependendo do tipo de leitura, dependendo do tipo de pergunta. É claro que a gente não tem como fazer associações que não são compatíveis, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Não tem como eu pegar a carta do carro, por exemplo, e associar ela ao elemento fogo. Isso não dá porque não traz nenhum arquétipo da carta. Mas quando são cartas que correspondem ao mesmo elemento, ou pelo menos a dois elementos, lembrando que todas as cartas dos arcanos maiores carregam os 4 elementos, é super possível. Mas aí a gente tem que trazer também a interpretação do que a carta está querendo dizer, tá bom? E por último aqui, eu trouxe a carta da Lua representando o signo de Peixes. O signo de Peixes é o último signo dos zodíacos, ele tá ligado à casa 12, como eu falei, né? Novamente, vocês vão ver isso um pouco mais pra frente. No entanto, por que eu trouxe a carta da Lua sendo representada pelo signo de Peixes? Poderia trazer aqui o signo de Câncer facilmente, ou até mesmo Escorpião. No entanto, o signo de Peixes, além de ser regido pelo elemento água, é um signo que está ligado à espiritualidade, aquilo que não é visível aos olhos, vamos dizer assim. E a carta da Lua, ela vai fazer justamente essa menção. No entanto, até em alguns decks de carta, a carta da Lua ela vai falar sobre a passagem pelas sombras. E muitas vezes as pessoas ficam até com medo, né, quando sai a carta da Lua. Mas não precisa ter, porque na verdade a carta da Lua ela também vai falar sobre aquilo que não é visível, né, sobre os sonhos. Ela vai falar sobre uma sensibilidade, ela vai falar sobre a fantasia, sobre as ilusões. Aí a gente precisa pesar até que ponto essas ilusões são boas ou não, né? Porque tem a fantasia e tem a ilusão. E quando a gente faz essa associação do signo de peixes à carta da lua, é por quê? Porque o signo de peixes, ele, por ser um elemento água, ele tem toda essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo, a sombra de peixes é uma passagem pelas sombras literalmente, né? São as desilusões, são as frustrações, são a falta de fé, a corrupção, tudo aquilo que está em oculto, né? Tudo aquilo que a sombra da lua esconde. Então, justamente por isso eu trouxe a carta da lua aqui, fazendo essa associação ao signo de peixes.